Glória a Deus. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem tremenda. Você vai amá-la. Você vai mexer com as tuas estruturas, com a tua esperança, a tua visão de vida. É uma mensagem preparada com muito carinho, muito amor. Então prepare o seu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A esperança da ressurreição. Este é o nosso título. A esperança da ressurreição. Então nós temos uma esperança como povo de Deus. É o que nos liga, é o que nos identifica. E é um assunto central do cristianismo. Sem ressurreição, nós somos falsas testemunhas, diz a palavra. Somos vendedores de ilusões. Se nós não acreditarmos ou se não houver ressurreição, em vão nós estamos aqui. Eu queria que você fechasse seus olhinhos, feche seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo essas palavras, mas com fé. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e repita comigo com fé estas palavras. Há poder em minhas palavras. Falarei palavras de vida e não de morte. Palavras de bênçãos e não de maldição. Palavras de vitória e não de derrota. Palavras de saúde e não de enfermidade. Palavras de prosperidade e não de miséria. Porque em minha boca há um milagre. Porque em minha boca há um milagre. Poderia saudar o Senhor Jesus novamente e sentar, por favor. Glória a Deus. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Para cada dia, um capítulo. Hoje é dia 18, Provérbios 18. Você que busca sabedoria, você que busca sabedoria para os seus negócios, para o seu dia a dia, sabedoria no casamento, na educação dos filhos. As pessoas que buscam sabedoria deveriam ler o livro dos Provérbios todos os dias. Para cada dia tem o seu capítulo. Quando o mês tem 31 capítulos, 31 dias, você irá ler o capítulo 30 e 31, para começar o dia 1º com Provérbios 1. E Provérbios 18, 21, que é o dia de hoje, o versículo 21, diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós temos que ter esse entendimento que da nossa boca ela pode sair a bênção ou a maldição. O poder, diz que o poder sobre a vida e sobre a morte estão na língua. Olha só, coisa impressionante o poder que a língua nos confere. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu vou comer tanto do fruto bom quanto o fruto mau. Então nós temos sempre que pensar nisso. O que eu estou falando, o que eu estou pensando, há poder em tudo isso aí. Como eu vos disse, o nosso título de hoje então, a esperança da ressurreição. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no seu versículo 13. O que diz a palavra de Deus sobre a ressurreição? A ressurreição, antes de tudo, é o tema central da nossa fé. Sem a ressurreição, tudo o que pensamos ou vivemos irá se tornar sem sentido, torna-se sem sentido.
É essa esperança da ressurreição é que nos mantém ligados com Cristo e nos mantém um ligado ao outro. Nós temos a comunhão, mas o que nos mantém unidos é a esperança da ressurreição. A ressurreição, ela é exclusiva dos cristãos. Somente os cristãos creem na ressurreição. O budismo, hinduísmo, eles acreditam na reencarnação da alma, onde o corpo para eles não tem sentido. Porque numa vida eu posso vir num corpo de um cavalo, na outra vida de uma barata, na outra de um homem, na outra de uma mulher, na outra de um príncipe, na outra de um escravo. E assim eu vou reencarnando por diversas vidas até chegar ao Brahma, até chegar à luz, uma luz superior. O Espiritismo acredita na reencarnação também. Reencarnação da alma, em que eu vou morrendo e vou reencarnando em outras pessoas, até chegar a um espírito de luz. O islamismo, eles não acreditam na ressurreição, mas eles acreditam num paraíso, aonde esse paraíso ele é muito erótico, aonde eu poderei beber vinho, não ficarei bêbado, e terei 72 virgens para toda a eternidade, para desfrutar de todo um prazer carnal. O ateísmo não acredita nem em Deus e muito menos na ressurreição. Nós cremos na ressurreição do corpo. Este corpo que está aqui, nós acreditamos que este corpo é importante. Então, a única religião, o único povo que tem a fé na ressurreição é o povo cristão. E nenhuma outra cultura, nenhuma outra religião, na concepção deles, Deus se faria homem como nós, abriria mão dos seus direitos de Deus, se tornaria homem, morreria numa cruz, humilhado, para salvar a humanidade, mas que ressuscitaria. O próprio Jesus Cristo, diz a palavra que ele é a primícia da ressurreição. O primeiro homem que ressuscitou foi Jesus Cristo, para que nós também pudéssemos ter o direito à ressurreição. A ressurreição mantém viva em mim uma esperança. A esperança de ver a minha mãe um dia. A ressurreição mantém a esperança, porque ela partiu crendo em Jesus Cristo. A minha sogra que me ensinou sobre Jesus Cristo, ela já partiu. Mas ela partiu crendo na ressurreição. E essa esperança de um dia vê-la no paraíso me mantém acesa essa chama. Como pastor, alguns irmãos da IJAD já foram recolhidos pelo Senhor. E eu ser pastor, saber que esses irmãos partiram, me mantém viva essa chama da ressurreição, que um dia eu vou vê-los na eternidade. Eu tenho esperança, igreja, que quando o Senhor me recolher, eu vou vê-los um dia também na eternidade. Posso partir primeiro, mas depois cheguei no céu, eu digo, Jesus, logo, aqueles que eu pastoreava também vão estar aqui. E isso mantém a minha chama acesa da ressurreição. Talvez você que está aqui já teve a dor de sepultar um filho, a dor de sepultar o seu pai, ou sepultar a sua mãe,
uma pessoa que você amava e o Senhor recolheu. Você vai a ela, mas ela não vem a ti. E essa esperança da ressurreição é que mantém viva a tua fé. É importante o pastor dizer isso, porque aqueles que não creem na ressurreição com a dor da partida de alguém, podem buscar outros caminhos. Buscar o caminho do espiritismo, para falar com o seu ente querido que partiu. Mas a palavra de Deus, ela proíbe a consulta aos mortos. Até porque ninguém irá conseguir falar com nenhuma pessoa que morreu. Irá falar com demônios, mas não irá falar com nenhum morto. Porque o diabo é o pai da mentira. E o diabo sabe enganar as pessoas na sua dor. Por isso que a palavra de Deus, ela começa dizendo: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. A palavra de Deus é bem clara que nós não podemos ser ignorantes acerca dos que já partiram. Que nós temos que conhecer a verdade daqueles que já morreram. E mesmo tempo que nós não fiquemos tristes, como aqueles que não têm esperança. Nós podemos velar um irmão aqui amado, uma irmã amada. A nossa tristeza será porque nós não vamos ter mais o seu convívio. Podemos chorar por isto. Mas não pode ser um choro de desespero, um choro sem esperança, mas sim um choro pela perda, mas a crença que um dia haveremos na eternidade. Então nós não podemos ficar tristes, não podemos ser ignorantes. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, isto é fé. E para sermos salvos, nós temos que crer nisso. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então nós temos uma esperança. A esperança que aquele que nos salvou, ele conheceu a morte, mas ressuscitou. Mas que este mesmo que ressuscitou, um dia ele virá para buscar os que morreram e creram nele. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. Conquistar, ganhar, trabalhar. Mas nunca, nunca perca o foco da ressurreição. É o ponto central da nossa fé, é a ressurreição. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, quer dizer que Jesus, nos evangelhos, ele não fala sobre isso, mas ele ensinou sobre isso. Nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, não precederemos aqueles que já morreram. Há uma vida do Senhor. Eu sempre
entendi que a vinda do Senhor pode ser de duas formas. O meu encontro com o Senhor pode ser de duas formas. Ou o Senhor vem e me recolhe, eu vou encontrá-lo. Ou o Senhor vem me encontrar como igreja e recolher a sua igreja. Nós que estamos vivos, não iremos antes daqueles que já morreram. Então os que morreram têm a precedência sobre nós. Nós também temos uma promessa. Isso tudo acontece praticamente igual, juntos. Mas nós temos que saber que o Senhor voltará. Eu só escutei poucos aleluia. O Senhor voltará, igreja. O Senhor voltará. Ele cumprirá. Você pode dizer assim, eu não acredito, não vai mudar em nada. Ele voltará. Não vai mudar em nada. Ele vai voltar. Se ele voltar, eu tenho que estar preparado. Por quê? Porque haverá um grito de comando. Uma ordem. O Senhor Jesus dará uma ordem. E a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então o próprio Senhor descerá do céu. Haverá um toque de uma trombeta. Esse vai ser o toque de reunião do seu povo. Não haverá assembleano, nem batista, nem jadiano, ninguém. É um povo só. Todos reunidos. Trombeta é quando se toca para se reunir. Ou para a batalha. Mas não haverá batalha nisso. Mas um toque de reunião. É isso que vai nos identificar. Quando o Senhor mandar tocar a trombeta. Então, imagine, o céu está lá. O Senhor está olhando a terra. Todas as coisas estão acontecendo. Você trabalha, você evangeliza, você ganha o seu dinheiro, você paga as suas contas. Mas não perca o foco nisso. Qualquer momento o Senhor vai se levantar do seu trono. A palavra de Deus diz que haverá um silêncio no céu. Porque imagina, é o momento que o céu está esperando. E ali então o Senhor mandará tocar a trombeta. E tocando essa trombeta, aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é a ressurreição da carne, do corpo. É importante a igreja entender, eu vejo assim que mesmo nós cristãos, nós temos muita confusão em relação ao paraíso, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação ao milênio, em relação ao juízo final, novo céu e nova terra. Nós estamos hoje numa dispensação chamada graça. Essa dispensação significa a forma que Deus governa o mundo. Deus não está ausente do que está acontecendo. Está tudo no controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Muitas coisas é a permissão de Deus. Mas Deus tem o controle de tudo. Nada passa sem Ele autorizar, ou o Senhor está ali olhando. E hoje numa dispensação é a dispensação da graça. Antes tinha uma outra dispensação que era da lei. Quando o Senhor trouxe com Moisés a lei. E a salvação era pela lei, mas ninguém conseguia ser salvo pela lei, porque todos pecaram. E a lei então ela veio para quê? Para que ninguém fosse inimputável perante os seus pecados. Então a lei veio para dizer o quê? Olha, isso é pecado. Então nós sabemos o que é pecado. Se não tivesse a lei, nós não saberíamos o que é o pecado. A graça significa que eu não sou salvo por cumprir a lei. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo.
o meu Senhor e Salvador. Só eu crer já me basta para eu ser salvo. A pessoa pode estar ali no hospital, seus últimos minutos de vida. Uma vida cheia de pecado, cheia de erros, de abandono do Senhor. Não queria saber da igreja. Mas alguém vai lá e evangeliza ela. Fala de Cristo, ela entende a salvação. E ela entrega a sua vida para Jesus. Se arrepende dos seus pecados. Ela não tem obra, não tem nada. A única coisa que ela tem é a fé para ser salva. E ela é salva. Isso é graça. Graça significa que nós não somos salvos por obras, por mérito. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então ser salvo pela graça é um dom imerecido, um presente que Deus nos dá mesmo sem merecermos. E você pode ser salvo se você crer que Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou e você entrega a sua vida para Ele. E isto é a graça. Mas a igreja vai ser arrebatada. Haverá um momento que Jesus vem buscar a sua igreja. E o buscar a sua igreja significa que os que morreram em Cristo, os que estão lá no cemitério, os que já centenas de anos atrás, ninguém mais sabe onde é que está esse corpo. Não existe mais, nem pó. Mas o Senhor irá ressuscitá-lo. O homem, quando ele morre, ele tem uma coisa chamada alma. Ele tem uma coisa chamada corpo. E tem o espírito. Vamos começar pelo final. O espírito, quando morre, quando o homem morre, o seu espírito volta a Deus que o deu. Independente se ele era um homem bom ou ruim, o seu espírito pertence a Deus e volta para Deus. Quando Deus, essa é a diferença do homem e do animal. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele soprou sobre o homem. E colocou no homem uma coisa chamada espírito. Mesmo que o homem não venha usar esse espírito, mas esse espírito retorna para Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, esse espírito nasce de novo. Porque ele morreu, esse espírito lá no paraíso. Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Porque o que traz comunhão com Deus é o nosso espírito. E Deus disse para Adão e para Eva: vocês vão morrer se comer da árvore do bem e do mal. E morreu então o seu espírito. Eles perderam a comunhão com Deus. Jesus Cristo, Ele diz: olha, importa-vos nascer de novo, não reencarnar. Importa-vos nascer de novo, mas esse novo nascimento é o nascimento do Espírito. É esse Espírito que tem comunhão com Deus. Então quando o homem morre, esse Espírito volta para Deus. A alma, que é a nossa mente, pensamentos, emoções, vontade. Esta alma, o poder de decisão está na alma. Esta alma, ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. Não, esses dois lugares só. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas, pastor, se a pessoa assim, ela não é nem tão má e nem tão boa, vai para o purgatório? Purgatório não existe. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma doutrina do homem. Não tem o cara que não era nem tão mal, nem tão bom, então fica no purgatório, ela vai ficar lá 1.000, 2.000 anos queimando lá no fogo, e quando purificar ele vai para o céu. Isso não existe. Essa doutrina não existe. Ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno. Escuta, igreja, o que o pastor vai falar. Nem o céu é o seu destino final, e nem o inferno é o destino final da alma. É um lugar em que nós vamos ficar até o final dos tempos. O corpo, quando ele morre, ele volta ao pó. Porque nós viemos do pó. E ao pó nós retornaremos. O homem morreu, o seu corpo voltou ao pó. A sua alma foi para o céu ou foi para o inferno? O seu espírito foi para Deus.
independente se era bom ou mal. A pessoa morreu em Cristo, e chegou esse dia, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A sua alma que está lá no céu, consciente, vendo o Senhor, glorificando ao Senhor, o paraíso preparado para o Senhor, essa alma volta para o seu corpo, e ele ressuscita o seu corpo, porque eu quero que vocês entendam, o corpo, ele faz parte da nossa existência. É a única religião do mundo que o corpo é importante. Para o pagão, outras religiões, o corpo não serve para nada. O corpo é uma prisão da alma. Para nós, o corpo ele é importante. Por isso que a palavra de Deus diz: espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Esse corpo é santo, é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que santificá-lo para o Senhor. Para outras religiões, o importante é a alma. Ele pode adorar a Deus, mas o seu corpo pode pecar à vontade, porque é o corpo. Esse corpo não serve para nada, mas o corpo, ele tem que ser santificado. Esse corpo não pode entrar drogas. Não pode ser dada a prostituição. Esse corpo tem que cuidar. É onde o Espírito Santo, ele mora. Então, nós, agora estamos falando de nós que estamos aqui, irmãos. Se o Senhor tocar a trombeta agora, lá no cemitério, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. A versão Almeida diz arrebatados. No original é isso mesmo. No original seremos extraídos, arrebatados, arrancados. E seremos levados nas nuvens junto com eles. Junto com quem? Os mortos em Cristo. Para nos encontrarmos com o Senhor. E assim ficaremos sempre com o Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta de nós que estamos aqui e dos que já partiram, estão lá no céu com o Senhor. Mas o Senhor tem que reunir os que estão vivos e os que morreram. 1 Coríntios 15 diz assim, que nós que estamos vivos, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo será revestido de imortalidade. Nós não podemos subir com esse corpo aqui, irmãos. Esse corpo aqui, ele está apodrecendo. Ele está morrendo. Esse corpo não tem como chegar lá no céu. Então nós vamos ser transformados. Os que estão vivos são transformados num outro corpo. Seremos revestidos de imortalidade. Aí então nós que estamos vivos, seremos arrebatados, transformados. E os que estão mortos em Cristo, ressuscitados. Isto é a igreja. E a igreja sobe para se encontrar com o Senhor. Lá no céu haverá o tribunal de Cristo, onde nós seremos avaliados pelo Senhor e receberemos as recompensas pelo nosso trabalho no Senhor. Tudo que fizemos para o Senhor, todo o nosso trabalho, oração, ofertas, dízimos, evangelismo, tudo que tu fez para Deus, será avaliado, você vai receber a sua recompensa. Isso está acontecendo lá no céu. E depois haverá as bodas do Cordeiro. O casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. O noivo é Jesus. Jesus, o noivo, vem buscar a sua igreja para se casar com ela. E aqui na terra haverá a grande tribulação. São 7 anos, onde o anticristo irá governar a terra.
Esse anticristo se apresentará como o Cristo, aquele Cristo que foi rejeitado pelos judeus. Veio o anticristo dizendo: eu sou o Cristo. E os 3 primeiros anos e meio ele trará paz na terra, prosperidade, curas, milagres, até enganará o povo judeu. Mas nos 3 últimos anos e meio, o povo judeu então entende que crucificaram o seu Senhor, e o povo judeu então passa a evangelizar o mundo. E haverá grandes multidões de almas que serão salvas através dos judeus. Porque a igreja não está mais. Aí então, aquele povo que Deus tinha feito uma aliança lá com Moisés. Moisés, o povo de vocês será um povo sacerdotal. Então se cumprirá que o povo de Deus será um povo sacerdotal, os judeus. Porque a igreja não está mais lá. Irmãos, judeus messiânicos não existe. Ou ele é judeu ou é cristão. Não existe judeu messiânico. Pode ter a origem de Israel, mas não é mais judeu. Judeu é uma religião judaica. Ou ele é judeu de religião, ou ele é cristão. Ele pode ser israelense. Agora, judeu, ou ele é judeu ou é cristão. Então o cristão ele não pode trazer coisas de Israel para dentro da igreja. Candelabro e quipar, um monte de coisa. Ou nós somos cristãos, ou somos judeus. Mas nós somos cristãos. Então o judeu ele precisa de salvação também. Ele precisa de Jesus. Não é o fato de ele ser judeu que ele é salvo. Ele precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Terminada a tribulação, Jesus, ele instaura o seu reino milenar na terra. E ele passa a governar a terra de Jerusalém. Para se cumprir a palavra de Deus, que o trono de Jerusalém seria um trono eterno. Deus disse para Davi que o seu trono seria um trono sem fim. Você vê algum da descendência de Davi no trono? Não existe. Mas Jesus é filho de Davi. Ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai governar a terra durante 1000 anos. Aqueles que escaparam da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, vão então reinar com Cristo durante 1000 anos. Terminado 1000 anos, porque durante esses 1000 anos Satanás é preso, ele é acorrentado, ele é lançado no abismo. Aí ele é solto, passa a enganar as nações. Aí Deus vem com os seus anjos, pega Satanás e lança no lago de fogo e enxofre. Aí vem o juízo final. O juízo final ou o inferno. Lembra-se das almas do inferno? As almas que estão no inferno irão para o juízo final. E lá elas serão julgadas. Porque quem está no inferno não está julgado ainda. Ele tem que receber a sua condenação. Quem está no céu ainda não recebeu a sua recompensa. Tem que ter o tribunal de Cristo. Mas já estão salvos os que estão no céu. Mas vão ter que ser avaliados, receber a sua recompensa. Quem está no inferno não recebeu a sua condenação. Ele está ali aguardando, prisioneiro, no inferno, no fogo, mas não recebeu a sua condenação. Ele receberá a sua condenação quando Jesus sentar no seu trono e julgará os demônios e julgará os mortos do inferno. Vocês querem saber de uma notícia importante para vocês? Como vocês são importantes? Nós julgaremos os demônios. Por isso que os demônios têm raiva de nós. Quando os demônios nos vê, que nós temos o selo do Espírito Santo, e este selo nos dá a garantia da ressurreição, os demônios eles têm, esse cara vai me julgar. Nós julgaremos os demônios junto com o Senhor. Jesus sentará no seu trono branco.
O juízo final, o inferno dará os seus mortos. E aí esses mortos serão lançados no fogo, do lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. Lá será a condenação deles. Mas Deus, depois do juízo final, diz a palavra que Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra. E vai descer a nova Jerusalém do céu. E o Senhor habitará conosco nesse novo céu e nova terra. João, quando ele viu isso, ele ficou procurando o templo. Mas Deus, onde é que tem templo? Ele perguntou, por onde é que tem? Olha, não tem templo. O próprio Deus habitará com vocês. Ali não haverá mais morte, nem lágrimas, nem tristeza. Você está entendendo? O céu não é meu destino final. Meu destino final é lá com Deus no novo céu e nova terra. Lá, Deus está preparando tudo isto para mim. Então primeiro, tem que vir o arrebatamento. Ou a ressurreição dos mortos. Ei, portanto, igreja, animem uns aos outros com essas palavras. Nós temos que nos animar com essas palavras. Abro lá em 1 Coríntios 15, 13. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Todos os versículos falam sobre a ressurreição. Mas só vou pegar alguns versículos aqui. Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Se Jesus não ressuscitou, nós não temos nada para anunciar e nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Seríamos mentirosos, falsas testemunhas. Deus seria mentiroso. Porque o Senhor nos deu uma promessa de ressurreição. E nós estamos crendo nessa ressurreição. Por isso, se conseguirem provar que Jesus não ressuscitou, não precisa mais de igreja cristã. Mas nunca vão conseguir provar isso. Porque o túmulo do nosso Senhor está vazio. É o único túmulo. Isso, filho, bata palmas que é para Jesus. Aleluia. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, em Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. Vocês continuam perdidos nos seus pecados. Aí nós seríamos os pastores, o que eu seria aqui um vendedor de ilusão. Até um livro, o vendedor de ilusão. Então nós estaremos aqui iludindo vocês. Vocês perderam um ótimo dia de praia. Vocês podiam estar em casa descansando. Podiam estar fumando, bebendo. Fazendo tudo que a carne deseja de bom. Que daí é só uma ilusão isso. E eu não verei minha mãe. Não verei minha sogra.
Não verei meus irmãos que já partiram. Não verei vocês. O nosso evangelismo foi em vão. Quantas pessoas que nós falamos de Jesus e se converteram e entregaram a sua vida. Mas nós vimos os milagres. Então quem fez os milagres? Nós vimos mudanças de vida, coisa que nós não conseguimos, mas o Espírito de Deus conseguiu. Nós vimos o poder dos dízimos, das ofertas, que foram sementes, as pessoas trouxeram aqui, crendo no milagre da multiplicação, e nós vimos com os nossos olhos o Senhor multiplicando aquela semente que nós depositamos no altar, o Senhor nos prosperando com os nossos dízimos. Nós vimos várias portas sendo abertas através da nossa fé no dízimo e nas ofertas. Então tudo isso foi uma ilusão. E se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Quantas almas lá, quantas pessoas morreram crendo na ressurreição, mas eles estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque nós somos o povo mais feliz do mundo. Porque a morte não tem poder sobre nós. Nós somos o povo mais feliz porque vamos nos reunir com o nosso Senhor. Mas se tudo isso é mentira, nós somos o povo mais infeliz do mundo. Porque nós acreditamos em algo que não existe. Então eu falei com um fantasma quando eu escutei a voz de um fantasma 2 vezes. Mas a ressurreição é a nossa esperança. Mesmo que eu não veja, eu creio, porque isto é fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Podemos não ver a ressurreição, mas nós cremos nela. É isso que nos mantém vivos, é essa chama que nos mantém vivos. É isso que nós cantamos e louvamos. Quando alguém entrega, por que a igreja ficou tão feliz no domingo passado, quando 8 almas vieram aqui para frente? A igreja deu uhul, bateram palma, pularam. Por quê? Porque agora faz parte da família de Deus. Porque agora também será ressuscitado, faz parte de um novo povo. A família de Deus, ela é composta dos que estão no céu, estão na terra. Mas aí a palavra de Deus diz assim, para confortar que nós não somos vendedores de ilusões, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que morreram. Ele foi o primeiro que conheceu a ressurreição, e nós cremos nisso. Essa é a nossa esperança. Quero convidar o nosso grupo de louvor aqui. E nós continuamos firmes nessa fé, que um dia eu vou ver minha mãe, vou ver minha sogra, vou ver as minhas ovelhinhas que já partiram, e as que ainda partirão. E o dia que eu partirei, eu estarei esperando vocês. Vocês podem chorar, dia que o Senhor me levar, mas só porque não vou estar mais aqui com vocês. Pronto, mais nada. Se alegrem, porque nós temos esperança na ressurreição. É isso que nos mantém vivo. Vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas. Eu sei, eu creio nas promessas. Eu creio num Deus provedor.
num Deus que vai prover as minhas necessidades físicas, emocionais, espirituais, as necessidades financeiras. Porque eu creio nesse Deus que tem o melhor para mim nesta terra. Mas eu creio num Deus que tem muito mais para mim na eternidade. A minha prosperidade, a minha saúde, a força que eu tenho é para poder evangelizar, para poder ofertar, para poder trazer o meu dízimo, para poder fazer as coisas para o Senhor. Paulo, ele entrou em crise. Imagina um homem que chegou e Deus levou ele aos céus. E ele viu o trono da glória, ele viu os anjos, ele viu tanta coisa linda lá no céu. Aí ele, depois dessa visão, ele entrou em crise. Eu quero ir para o céu. E que eu vou querer continuar aqui na terra. Mas o Espírito de Deus falou para ele, e ele entendeu. Por amor aos meus irmãos, por amor à igreja, porque se eu, o Senhor, me recolher, eu não poderei mais evangelizar, pregar, eu não poderei ganhar mais nenhuma alma para o Senhor. Você está entendendo? Nós não vamos viver, Senhor, me leva logo, me leva. Não! Não vou levantar e dizer, Senhor, me leva hoje. Não, eu levanto, Senhor, obrigado pela noite que passou. Eu deitei, dormi, me acordei porque Tu me sustentou. E eu recebo este dia como uma dádiva, como um presente Teu para viver. Eu quero viver esse dia para a Tua glória. Eu quero fazer jus a esse dia com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações. Eu quero Te glorificar neste dia, e eu profetizo sobre este dia, que será um dia de vitória. Eu digo, esse dia, ele me servirá, esse dia, todas as coisas cooperarão para o meu bem. Eu quero viver este dia, eu quero viver este dia com alegria. Eu quero ter vitórias financeiras, eu quero ter vitórias sobre o pecado, eu quero viver com a minha esposa, viver com os meus filhos, eu quero sonhar nesta terra. Mas eu sei, Senhor, que tudo que eu fizer, ela tem um objetivo só: um dia estar contigo na eternidade. É para isso que eu vivo, para um dia estar com o Senhor. Eu olho para o meu corpo, eu olho para o meu espelho, eu pego aquela foto, eu digo, Senhor, um dia eu tinha cabelo. Eu olho assim, agora não tenho mais cabelo. Vai que Tu faz um milagre e cresce tudo novo. Mas não é importante isso. Se Ele fizer porque Ele quer. Mas eu vejo que os anos passaram e muitas coisas mudaram. Mas eu continuo firme, crendo na ressurreição dos mortos. É isso que me mantém vivo. É isso que me mantém, quando eu vou deitar, não com medo. Porque até agora eu tenho acordado vivo, todas as manhãs. Todas as manhãs eu tenho acordado vivo, até essa também acordei vivo. E eu louvo a Deus por isso. Porque os meus olhos têm visto a glória do Senhor sobre a Ijade. Vocês não têm ideia como eu me alegro como pastor quando eu vejo o teu crescimento. Quando eu vejo você crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Quando eu vejo os teus filhos crescendo. Quando eu vejo a glória do Senhor se manifestando sobre a igreja. Quando eu vejo pessoas sendo libertas, curadas, restauradas. Tudo isso digo, Senhor, vale a pena. Então me deixe viver mais e mais e mais. Porque eu quero trabalhar para Ti. Então Jesus ressuscitou. Continuando esses versículos, ele diz que o primeiro Adão, trouxe a morte. Mas o último Adão trouxe vida, que é Jesus Cristo. Se a morte entrou pelo homem, a vida e a ressurreição entrou através de Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé, igreja. Agora que você vai cantar e vai louvar, louve com alegria de quem está vivo, de quem crê na ressurreição, de um povo alegre, de um povo feliz, de um povo que vive na presença do Senhor Jesus Cristo. Ei, eu queria assim só lembrar a igreja que é importante, que a IJAD é uma igreja pentecostal. Aí você que é visitante, não estranhe muito. Mas se você sentir vontade de bater palma, bata. Se sentir vontade de pular, e se alegrar, se alegre. Se sentir vontade de se jogar aqui na frente do altar e chorar, chore. Deixe o Espírito Santo se manifestar neste lugar, porque é esse Espírito Santo que nos ressuscitará um dia. Porque Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E nós ressuscitaremos pelo poder do Espírito Santo. A morte não tem poder sobre nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe o que é selado, irmãos? Selado significa que nós somos propriedade. O diabo, quando chega na gente, ele olha assim aquele selo, ele é propriedade de Jesus. Que raiva, que ódio. Você é propriedade de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. O sangue de Jesus na cruz te comprou. Vamos cantar, igreja, com alegria, na presença do Senhor, se regozijando, aleluia. A palavra de Deus diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Também diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. É passado, fomos sarados. A mesma escritura diz que Ele veio para curar os enfermos, para o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, os leprosos serem limpos, os mortos ressuscitarem. É aos pobres. Ele veio para os pobres trazer o conforto, que mesmo em sua pobreza ele pode ser confortado pela palavra do Senhor. Há um Espírito curador aqui nesta noite. Há um Espírito libertador. A sentença de morte sobre a tua vida está cancelada agora em nome de Jesus. A sentença de enfermidade sobre a tua vida está cancelada. A sentença que fizeram de feitiçaria para te matar, para destruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho, o teu emprego, a tua empresa, está cancelado em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, filho. Creia nisso. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Creia nisso em nome do Senhor. Nós não temos saída, meus irmãos. Ou servimos a Jesus, ou servimos ao diabo. Ou cremos na ressurreição, ou não cremos. Não há mais saída para nós. Por isso Jesus se faz presente neste lugar. Você poderia louvá-lo com uma salva de palmas. Ei, bem forte, 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 forte. Forte para a glória de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tá fraco, glória a Deus! Então eu vou contar até 3, hein? Nós vamos dar um glória a Deus, irmãos. Mas tem que tremer. Tem que tremer. Tem que ter uma onda. Vai ser uma onda espiritual daqui. E vai atingir as casas, as residências. O mundo das trevas será impactado. O céu olhará para nós. Nossa, o que aquela igreja está fazendo lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.